E aí, galera! Olá, gestores da diversão, sejam bem-vindos ao podcast Entreter, um podcast especializado no segmento de festas e na indústria da diversão. E hoje tem um convidado aqui muito bacana que vai contar um pouquinho da história dele, como ele resolveu empreender nesse segmento. Mas antes, eu queria agradecer, né, e apresentar para vocês os patrocinadores aqui desse podcast, tá bom? Então, agradecer toda a equipe, o pessoal da Nogueira Brinquedos, então uma empresa líder aí no segmento de brinquedos para casa de festas, buffets, parques e brinquedotecas. Agradecer também a Todo Sabor, empresa especializada, uma indústria na verdade, né? Uma indústria de salgados, né? Salgados para festas, salgado para eventos, tá? Agradecer o pessoal, a equipe da Festa Compartilhada, então que é uma tendência aí, se você ainda não sabe, nunca ouviu falar sobre festa compartilhada, vale pesquisar na internet, aí vale entrar no site, você vai ver que é uma tendência que vai revolucionar esse mercado, tá bom? E também o pessoal da Safe Play. Safe Play é um software, né, direcionado à parte de controle, principalmente de brinquedotecas, espaço kids, também tem ali uma parte muito legal sobre gestão de festas. Então, se você tem um negócio aí, uma brinquedoteca e precisa aí de uma ajuda aí da tecnologia para fazer esse controle, para te ajudar nessa gestão, né? Então, Safe Play é o caminho. Beleza? E se você tem uma marca interessante e quer que ela apareça aqui nesse podcast, tá? Então fique à vontade, entre em contato comigo aí nas redes sociais. Meu Instagram é Hubert Krause Consultor, né? Vem conversar comigo aí para sua marca aparecer aqui também no podcast. Legal? Juliano, cara, Hubert. prazer, viu, Tudo cara? bem? Muito legal ter você aqui, cara. Muito feliz. Para quem não conhece o Juliano, ele vai se apresentar, mas ele é o CEO do grupo Uplay, né? A Uplay é uma rede de brinquedotecas, né? Não só em shoppings, mas em diferentes tipos de espaços, né? Onde trabalha principalmente com a custódia das crianças e festas, né? Acho que são os dois principais serviços da Uplay. E aí, Juliano, a primeira pergunta que eu faço nesse podcast, no episódio, que é a mesma pergunta que eu vou fazer sempre para todos os meus convidados. Como que você Como eu entrou vim nesse parar, né? setor? Como você veio parar aqui? Tá bom. Então, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? É muito legal participar, ver o trabalho que você está fazendo. É muito bom estar aqui, poder conversar contigo. É, E essa história, ela é curiosa, mas não é diferente de qualquer empreendedor que vê um problema e se propõe a resolver. Como você sabe, eu tenho 5 filhos. Gente, ele Pesado, tem né? cinco. Eu tô indo pro caminho, assim, né? Eu já tenho dois, minha esposa tá esperando mais um, então logo aí vem o terceiro. Pois é. A Então, nossa parte a gente tá fazendo, né? pai multi, né? Acho que a nossa parte de, digamos, ajudar o mundo A continuar. a Ah, não, eu fiz por continuar a 5 espécie, né? pessoas, né? Tem É, 5 que não precisam ter filho que a gente. eu fiz por três, então. É. Então, na verdade, na medida que eu fui sendo pai, eu fui percebendo todas as limitações que o mundo da paternidade, maternidade, criar filhos mesmo, em geral, todos os desafios e falta de respostas, enfim. Acho que na missão de ser um bom pai, uma boa mãe, você quer dar saber o que fazer, tomar as melhores decisões. E assim, tudo que você imagina nesse caminho da paternidade e maternidade tem controvérsia. Jeito de criar o filho, filosofia, religião, escola, atividade, enfim. E eu, nessa busca por sempre entender isso, percebi uma lacuna muito grande nessa parte de serviço mesmo, quando você vai em algum lugar como pai, como mãe, não existe assim uma creche sob demanda misturada com parque, onde você deixa seu filho lá brincando, faz outra coisa, e aí vai lá e pega ele Porque depois. as escolas elas têm até aquele serviço de integral, semi-integral, mas sempre o contrato é mensal, né? Não É, pode ser por um dia ou por uma determinada data que você precise, né? não é um uso sob demanda e é uma coisa
mais articulada, você tem que escolher uma atividade, seu filho não pode fazer o que ele quer, o que ele tem vontade, né? Então, assim, um lugar onde ele vai, você contrata sob demanda e ele escolhe fazer o que ele quer, dentre um monte de atividade, é diferente de uma escola. Uma escola tem um conteúdo programático, então, assim, a criança fica ali e a criança tem a sensação de que ela tem um conteúdo sendo transmitido para ela, ela tem que prestar atenção, ela tem que evoluir, progredir naquilo. Então, é uma linha fina entre entretenimento livre para a criança, você vai lá buscar ela depois, ela tá feliz, contente. É uma linha fina entre colocá-la, submetê-la a uma atividade que às vezes ela não gosta, mas ela tem que fazer, porque é o conteúdo da escola. Né? Eu acho que a questão da natureza da contratação, você por 1 hora, por minuto, por dia, por semana, por período, é um diferencial muito grande. E as escolas também é um semestre que você contrata, é 1 ano. Aí você vai parar de pagar, tem multa. Enfim, você não pode decidir usar uma vez ou outra, você tem que se planejar para usar aquilo. E às vezes esse uso, assim, no sentido da comodidade, né, que os pais vão deixar ali as crianças num parque, numa brinquedoteca ali, às vezes essa demanda nasce de um imprevisto, né, de uma coisa ali que aconteceu na hora, né, não é uma coisa planejada. Então é interessante ter esse serviço ali, a pronta entrega, né, quando eu precisar, né. Às vezes eu chamo de rede de apoio sob demanda, né? É uma avó sob demanda, é um cunhado sob demanda, é um lugar onde você Com pode uma deixar a criança. estrutura e equipe qualificada, né? Uma estrutura especializada e equipe qualificada. Eu acho que isso faz diferença também, né, para os pais na hora de tomar essa Sim. decisão, né? Hoje, depois de 7 anos que a gente está nessa indústria, a gente vê, né, são 1.050.000 tickets que a gente já fez na rede, né? Então, todas as contingências assim possíveis e imagináveis que existe, desde uma criança tropeçar, se machucar, se desentender com a outra, trocar uma fralda, com clientes, enfim. Então, à medida que você vai refinando o negócio, se preparando para aquilo, você tem um aplicativo que transmite as câmeras ao vivo, mas que registra tudo o que acontece, qualquer contingência o pai é informado, tem esses pacotes todos, enfim. E depois surgiu o modelo de franquia, mas o começo mesmo foi porque a Uplay não inventou esse serviço, né? A gente não criou, eu não tive essa ideia, acordei, nossa, eureka, tive essa ideia de olhar a criança em shopping. Isso nasceu porque eu usava esse serviço como pai, e aí assim, eu ficava lá voltando para ver se meu filho estava bem. Você não conseguia ficar calmo, eu tranquilo. não me preocupava se ele estava machucado, assim, eu estava preocupado se ele não estava deslocado, se ele estava sendo integrado com as outras crianças, se ele não estava sendo excluído, se ele não estava assim, ele não estava querendo sair, o momento, se né? estava sendo bom para ele. E aí eu percebi que os lugares que eu usava não tinham assim uma metodologia, uma coisa muito profunda. Era um espaço com brinquedo, né? Mas eu deixava meu filho lá, não tinha um cadastro completo, assim. Por exemplo, se eu deixasse meu filho lá, acontecesse alguma coisa, eu passasse mal, outra pessoa viesse tirar meu filho, de repente, sei lá, eu não era e não sou uma pessoa pública, mas sei lá, imagina alguém famoso deixa um filho lá e, sabe, pessoas têm acesso Você lá, vai lá entendeu outro que ali a tirar. segurança poderia ser melhor, assim. Eu acho que eu pensei na tranquilidade dos pais usando esse serviço, tranquilo que a criança estava bem cuidada, no aspecto mais básico da segurança, entretida, e que se acontecesse qualquer coisa, o filho dele quisesse falar com ele, qualquer coisa ele ia saber imediatamente. E não precisava assim ele ficar preocupado em buscar informação. A informação ia chegar até ele. E que acontecesse qualquer contingência, ele poderia esclarecer aquilo. Então, assim, o filho dele apareceu com um vermelho aqui no pescoço. O que foi isso? Então tem um incidente registrado, como é que foi? Tá gravado, a gente faz uma sindicância. E depois responde para ele, isso aconteceu, né? Tal. Ah, mas né, meu filho se desentendeu com o outro. Cuidar de criança não é mágica. A gente não hipnotiza a criança para ela ficar quietinha, né? Não pular, sobe aí, sem trombar. não põe isso na boca. O segredo é você reagir às contingências. Então, assim, debaixo do seu nariz na sua casa, seu filho tropeça e cai. Sim. O que você faz? Você leva no pronto-socorro, se cortou para dar um ponto, né? Tá doendo meu bracinho, vai lá no ortopedista, no PS, ver se quebrou. Então, eu acho que reagir às contingências é mais importante do que ficar inventando história de que não acontece nada.
Acontece, lógico que acontece. Ignorar não, 20 não dá. crianças brincando, por mais que você tenha atividades articuladas, tem gente que leva o filho lá e o filho gosta de bloquinho, de raciocínio lógico. O outro gosta de pular corda, o outro gosta de ficar no brinquedão, escorregando, porque ele tem uma destreza maior. Pulando E outra, uma criança tem um tamanho menor, outra maior. Então, por mais que você mitigue o risco de acontecer alguma coisa, acontece. O importante é como você reage. Então, a gente olhou o business pelo lado do serviço para o pai. A gente está vendendo recreação para o pai, na verdade, né? Não só recreação, mas às vezes esse serviço de custódia, ele não vai só passear no shopping. Quando a gente tem loja de rua, o cara deixa o filho lá, ele vai no cartório, ele vai numa reunião. Às vezes home office mesmo, você mora num apartamento, seu filho, você tá lá tentando trabalhar e não tem como. Parede de apartamento não é estúdio que nem aqui. Você sabe que é o meu caso, né? Agora, pós-pandemia, comecei a desenvolver muitas consultorias online, então são muitas reuniões, né? E aí eu sou home office, trabalho em casa, direto. Quem é meu cliente recente de consultoria provavelmente já deve ter participado dessa situação, que é a minha filha entrando no meio do quarto, na reunião. Aí ela entra, na maioria dos casos você acha graça, quer dar tchauzinho. É que eu acho que o setor que eu trabalho ainda facilita, né? Permite um pouco disso, né? Consultoria na área da diversão, de festa, de entretenimento, mas realmente não é fácil, não. E assim, acontece cada coisa. Administrar isso. Imagina, a criança quando ela aparece na sua reunião e entra, que bonitinha. Sua vida segue, né? A pessoa do outro lado da reunião... Mesmo uma reunião de emprego, não vai acontecer nada. Aquilo faz parte da vida. Agora, sua filha vai lá e você ouve um choro. Sua filha tá em casa, você ouve um choro. Pera aí que eu já volto. Que eu não tenho com quem deixar minha filha, ela tá sozinha enquanto eu tô aqui. Às vezes as reuniões são coletivas, né? São muitas pessoas. E aí, pô, não dá pra parar a reunião por uma contingência sua ali também, né? Isso. Então a gente focou na experiência do pai usando. Né? Depois a gente acabou focando. Mas primeiro então surge a ideia da observação, você fala, poxa, eu tenho condição, eu tenho potencial de melhorar essa experiência. Eu achava que o jeito que era feito era um foco na brincadeira da criança, era o foco no quantos brinquedos tinham, mas não tinha uma lógica os brinquedos. Os funcionários, todo mundo toma cuidado com quem você vai deixar trabalhar lá olhando criança, quando você cobra para olhar uma criança, mas mesmo assim, será que eles têm treinamento de primeiro socorro? Será que eles têm treinamento mínimo de pedagogia para uma criança? Coibir um comportamento de uma criança que não é filho, você não pode pôr de castigo o filho dos outros. Você está cobrando, você não pode conter fisicamente a criança. Como é que você vai coibir uma situação, o moleque vira lá e fala, eu vou continuar fazendo isso, você não manda em mim, problema seu. Né? Você vai ter que chamar o pai, mas sabe, aí o pai vem, depois de 1 hora que o pai vem, meia hora, sei lá onde o cara tá. Então será que essas funcionárias tinham isso? Aí eu olhava essas câmeras aí, será que quantos dias estão gravando? Será que de verdade se acontecer alguma coisa eu vou saber, entendeu? Aí meu filho chega em casa, criança inventa, fala, sei lá, alguém me bateu. Aí você vai lá ver, pergunta, alguém bateu no meu filho? Não. Claro que ninguém viu, porque as crianças lá no meio do tubo, do brinquedo, sei lá. Então, depois você vai lá resgatar a câmera. Será que as empresas fazem isso mesmo? Para entender o que aconteceu? Então, e outra, né? Modelo de negócio. Eu lembro que uma vez eu levei 2 e fui no cinema. Falei, não, eu vou resistir à vontade de ficar indo lá, mas vou no cinema. Isso foi em Brasília. Eu morava em Brasília nessa época. E aí o cinema era perto da brinquedoteca dentro do shopping. Eu saí umas 3 vezes no meio do filme. Saí, olhava. E aí, na hora de pagar, 2 crianças, o filme teve 2 horas, sei lá, deu 200 e poucos reais. 2 crianças, 2 horas. Eu falei, é um serviço muito legal. Eu consegui ir no cinema com a minha esposa. Eu não tinha rede de apoio lá em Brasília, a família toda é de São Paulo. Mas assim, é uma coisa que se você gastar 200 reais cada vez que você vai no cinema, mais o ingresso do cinema e tal, a saída custa 400 reais. Fica caro, brincadeira. Então, será que não pode ter um sistema melhor? Você cria um pacote? Aí tem uns pacotes lá de hora, mas será que não podia ser uma coisa recorrente?
Pode ter um pacote mensal? O que que a academia tem? Então, a sua observação foi bem abrangente, assim, não só como você falou na parte de estrutura de serviço, mas principalmente modelos de negócio, possibilidade de faturamento, novas receitas. Você enxergou ali que existiria a possibilidade de se rentabilizar muito mais do que aquela própria loja ali estava fazendo ali, né? É porque a minha primeira visão, depois a gente aprendeu muita coisa e muitas coisas, muitos insights vieram depois. Quando você tem um negócio, também muita coisa fica clara depois. Oportunidades, mas as coisas que eu listei mentalmente mesmo, ó, tal, ficaram ali no fundo da cabeça, já tinha umas 10 melhorias, assim, inclusive o tamanho dos espaços. Pô, uma vez eu vi uma festa acontecendo e aí a festa era misturado, criança do shopping que não era convidado com um Visitantes, né? convidado. Aí você fala o quê? Para uma criança que quer pegar um brigadeiro e não é convidado? Não, você não pode? Quando você vai falar isso para uma criança? Tá vendo lá o brigadeiro? Não, você não pode, entendeu? É confusão, é uma frustração para a criança. Você não quer pôr o seu filho num lugar onde ele, sei lá, você leva ele na loja de brinquedos sem poder comprar nada, para ele te pedir tudo, você ficar falando não. A tortura, né? Você leva ele na Disney, no Beto Carreiro e fica falando não pros brinquedos. Então você vai levar ele na brinquedoteca, ele vê brigadeiro e não pode pegar. Então Não eu faz falei, sentido. será que não pode ter um salão de festa aqui? Porque é uma receita importante, o evento. Não é só festa, são eventos, né? Você faz ali uma festa do pijama, festa de não sei o que, você pega aquele espaço e Não, remunera. e ainda mais para esses modelos de negócio de parques, a festa é uma oportunidade para você trazer um grupo, né? De Uhum, 10, 15 crianças de uma vez só, né? sim. Sim, então, será que não dá para ter um espaço privativo ali dentro que você cria um ambiente diferenciado, fechado, e aí só a criança com aquela pulseirinha tem acesso e tal? É diferente, é mais fácil. Enfim, foram várias ideias e entre eu ter essa ideia e abrir a porta da primeira, foram mais ou menos uns 11 meses. 9 meses depois que eu assinei o contrato da primeira loja e 11 meses do dia que eu tive a ideia até fazer. E a minha esposa foi importantíssima porque nesse processo toda a identidade visual, os personagens, e ela é enfermeira, então todo o protocolo de incidentes, de tratativa, tudo foi meio que inspirado em protocolo de hospital, assim, que a criança machuca, o que você faz? Um, dois, três são passos, né, que você vai seguindo. Inclusive para franquear o negócio, ficou já tudo preparado, porque a gente tinha metodologia e procedimento para tudo, né? Então bastou envelopar isso tudo num aplicativo, num sistema operacional que a gente desenvolveu próprio. E aí a gente foi pro mercado. Mas como eu vim parar nisso, né? Por que, que eu tive essa ideia? Por que, que eu era, além de ser pai, teve um dia que eu tava montando o Hot Wheels com o meu filho e era um posto desses lava-jato, assim, lava rápido. Sim. Tinha água e tal. E aí quando eu comprei para ele, a caixinha era pequenininha. Quando eu montei era enorme. Né? E eu levei 2 horas vendo instrução, assim, né? E Você pergunta, aí, será que é mesmo para criança isso, né? então, não, adorei, porque, né, foi um tempo de qualidade com ele, mas eu fiquei o tempo todo pensando assim, o cara que fez essa peça de plástico, ele tem que entender de AutoCAD, porque uma peça encaixa na outra, tem uma presilha, o cara tem que fazer em 3D e tal. Mas será que esse é o mesmo cara que acorda e fala, eu vou inventar um lava rápido para uma criança? Entendeu? Quem é o cara que acorda? Aí eu lembrei daquele filme Quero Ser Grande, que o cara ele vai numa máquina lá e faz um desejo, no outro dia ele acorda adulto e ele vai trabalhar numa loja de brinquedo. É com o Tom Hanks esse filme, dos anos 80. E aí ele foi promovido rápido lá porque ele pensava como uma criança. Ele inventava, quem é o cara que tem isso como profissão? E eu tava bem desgostoso do que eu fazia profissionalmente. Eu era executivo da área de tecnologia. Eu só viajava, sabe? Assim, é muito estresse, muito estresse. A área de tecnologia é muito estressante. Quando você é funcionário de uma empresa e você tem um nível de responsabilidade alto, era o tempo todo viajando. Então eu estava já considerando fazer outra coisa. E essa história de ver o problema para criança ficava lá no fundinho da cabeça. Eu não tinha ainda conectado Lé com Cré, sabe? Eu não tinha conectado a ideia de
pô, acho que esse é o caminho para você sair dessa circunstância de profissional, onde você tem pouca disponibilidade para sua família e tal, mas você não. No seu caso, 5 filhos, né? Pô, Eu pra não tinha dividir. 5 ainda, mas na época tinha 3. É O um mais velho não número. mora comigo, mas assim, já era difícil. Já E, era pô, difícil. e requer energia, né? Requer atenção, ainda mais se são pequenos, pô. Então, Era difícil. e ver crescer eles nossa, é muito importante, né? Isso não tem preço. Isso Não não tem tem preço. preço, exatamente. Mas eu não sabia ainda o que eu ia fazer, né? Porque quando você é da área de tecnologia e você vai para uma diretoria de empresa e você vira empresário para os outros, né? Porque você tem orçamento, você tem meta para crescer a empresa, você tem um mercado. E Eu também acho trabalhava. que você não queria trocar 6 por meia dúzia, né? Pô, já que você, né, abriu mão, estava disposto a sair, tinha que ser algo que, né, não só ia mudar o endereço, não ia adiantar, né? Em Você termos fala em de, carga de trabalho, e assim. carga de trabalho, Eu principalmente, né? acho Eu que eu acho trabalhei que mais por um tempo tá para para montar tudo maturar o isso, fazer negócio. funcionar, do que eu trabalhava antes. Mas eu trabalhava em casa. Quando eu tava no shopping, nas lojas, minha esposa tava comigo, as crianças comigo. Então, assim, foi. Eu nem percebi o quanto eu trabalhava. Mas se você for ver o número de horas, às vezes eu vou te dar um exemplo, tá? Você viaja para os Estados Unidos a trabalho. Você fica no escritório das 8 às 5, das 8 às 6, só que você vai pro hotel, você não faz nada. Você até trabalha, puxa o laptop, faz ali um. Mas assim, você dormiu fora de casa. Então aquelas horas foram dedicadas para a empresa, de qualquer jeito, você não tá na sua Sim. casa. Só que não eram produtivas, porque tava dormindo no hotel. De noite, por mais que você queira trabalhar, você tá cansado. E não é uma coisa que te dá tanto prazer, porque você não tá fazendo para você, tá fazendo Sim. para os outros. Então, o compromisso do salário, ele vai até o ponto onde você faz aquilo que você tem que fazer, tem vontade, tem gana e tal, mas você está fazendo aquilo para os outros. Quando você é empreendedor, você não vai virar, não, hoje eu já trabalhei 10 horas, eu vou parar. Então, aquilo dá prazer, você não vê. Então, eu acho que eu trabalhei mais, minha esposa, todo mundo, a gente trabalhou mais, só que a gente não percebeu, porque era uma coisa gostosa de fazer. E nesses casos aí, principalmente no início, teus filhos eram meio que os testadores, Os mini consultores, né? né? Eles que testavam, né? Os brinquedos das lojas, né? E com base na experiência deles, vocês meio que sabiam o que dava certo e o que não, né? Em termos de brinquedos, assim, atrações, né? A gente brinca, mas no fundo, a gente descobriu o que a criança, o que fazia ela querer voltar na Uplay. Como não fazer um lugar enjoativo? Você não pode todo dia, todo mês investir em trocar. É um negócio, precisa faturar, precisa ter lucro no final do mês. Conta Então, precisa fechar. conta precisa fechar. Então, como é que você faz um negócio atrativo o tempo todo? Então, de verdade, eles não respondiam perguntas, mas as atitudes deles, o desejo deles de ir até lá, de ficar e de não querer ir embora, a gente começou a mapear através deles e de outras crianças, mas como a gente via eles constantemente, e a gente foi descobrir coisas incríveis. Porque, por exemplo, o fator surpresa de ter amigo novo, toda vez que vai pro shopping é uma caixinha de surpresa, cada dia vai lá. A gente descobriu um número, para você ter uma ideia, de tem shopping que 30% das pessoas eram novas e 70% eram as mesmas. Mas o tempo médio entre visitas às vezes era 3 meses, então essas mesmas tinham uma rotatividade. No fim, nunca nenhum dia eram as mesmas crianças, mudava muito. Era muita criança nova. E em um certo ponto, você percebia que o que eles gostavam é que eles iam conhecer um monte de criança nova. E quando eles iam brincar junto, eu pulo mais alto, eu pulo mais longe. Tem Mas até uma fala, né? Uma frase que eu falo nos meus cursos, principalmente quando eu tô treinando equipe assim de monitores, de buffet, de brinquedotecas, que eu falo assim, brincar sozinho é legal, mas brincar com o outro é mais legal ainda. A importância da interatividade, assim, no sentido desse profissional, desse monitor, ser um facilitador
nessa interação entre as crianças? É lógico que a criança tem uma coisa natural, assim, já ela tem a facilidade de fazer novos amigos, muito mais que os adultos, né? Que a gente tem algumas travas, algumas crenças que a gente desenvolve e de alguma forma isso atrapalha a gente na hora de interagir. As crianças têm menos. Mas às vezes a gente sabe que as crianças têm também algumas dificuldades, alguns bloqueios. Aí cabe a esses profissionais que estão ali trabalhando ajudar, né? Facilitar essa integração entre eles. Então, com certeza, eu acho que essa brincadeira ali, onde eles têm de brincar junto, acaba deixando tudo mais divertido. Sim. E eles não sabem nem responder se você perguntar assim, por que você gosta tanto de Nine Play? Ele, porque é legal. Porque é legal, porque é legal. De Mas aí alguma quando. forma vai associar o brinquedo, às vezes, Mas quando você vai ver o porquê é legal, vou dar um exemplo de verdade, assim. As crianças brincam, pular corda. Pular corda é uma brincadeira riquíssima, riquíssima do ponto de vista de desenvolvimento, de uma série de coisas. E aí você pula a corda, um dia você põe as crianças para pular a corda, só que uma criança segura a corda, a outra segura lá, tem que ter a tensão certa no pulso para a corda conseguir esticar. Então uma criança já meio que negocia com a outra ali e tal, já tá fazendo um trabalho em grupo. Aí elas cantam uma música, a outra tem que pular e tal, de repente elas trocam de papel. Aí elas competem, aprende a ganhar e perder. Aprende que se Tem perder um monte não de é valores ali, né? Intrínsecos Nossa, ali sim, que. aprende que perder não é o fim do mundo, a frustração dele, ele vai continuar vivo. Aí na outra ele ganha, na outra o amiguinho ganha, ganhar e perder. Aí trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, raciocínio lógico, desenvolvimento motor fino do pulso e grosso do corpo. É uma atividade super rica, mas a gente às vezes põe um boneco do Iron Man aí que tá bom na brinquedoteca. Daí o menino fica sozinho lá, aí enjoa, aí pega o outro. Aí de repente você volta, seu filho ficou nessa atividade, ele gastou energia física, né? Ele extravasou, ele gastou energia mental que ele pensou, ele teve toda aquela articulação na brincadeira, ele se desenvolveu, ele fez amizade. Aí no outro dia ele volta, aquela brincadeira acontece de novo ou outra, mas são outros amigos. Ele tem oportunidade de novo. Não, agora você, eu aprendi ontem, agora você é o melhor e tal. Então, isso é fantástico. E o shopping dá muito isso, porque toda hora são crianças diferentes. Não, legal. Aí Então, voltando, aí você falou que da ideia até a aquisição da primeira loja era uma loja que já existia ou você foi a primeira operação? Você foi para um shopping a primeira vez? foi. E aí Shopping Bourbon, e em São já Paulo. foi a sua primeira loja? Aí foi um brinquedo de praça. Um brinquedão de praça. Eu já tinha o contrato da loja em Santos. E aí a loja, eu pegava a chave a loja em julho. A loja era uma loja de móveis, não tinha nada a ver com brinquedo. O shopping já existia, então. Já Já. tinha uma brinquedoteca lá, você ia ser uma segunda operação? Não, essa é a primeira operação de. Nos dois era a primeira operação. Porque aqueles dois shoppings, o Shopping Bourbon em São Paulo, sempre foi uma administração muito zelosa com essa história de criança. Eles queriam muito. Era difícil conseguir emplacar uma operação infantil lá. Porque todo mundo que batia na porta era põe uma piscina de bolinha e não sei o que. Eles são muito Eles queriam outro conservadores. tipo de experiência para o público deles lá, né? E eles queriam segurança naquilo, né? Então eles não deixavam, ninguém conseguia. A gente conseguiu apresentar um projeto. E olha que a gente não tinha experiência nenhuma, né? Bati na porta. Eu não sabia nem que loja tinha corretor para alugar loja de shopping. Não sabia. Para você ver como muita gente reclama assim de condições e tal no Brasil, mas em que país você tem um número de shopping desses e você consegue começar do nada, né? Em pouco tempo mapeia o negócio. Então, assim, o Brasil é um país de dimensão continental e tem muita oportunidade nesse mercado. A gente começou do nada, bateu lá na porta, não sabia nem alugar loja. Quando o cara falou, tem corretor, tem fiador, tudo era. Eu falei, peraí, é igual um imóvel comercial. Aí tinha aquela história de ponto, paga ponto, não paga ponto, se a loja é sua, não é, sabe? Tem um monte de mito em volta, assim. Tive que entender isso tudo. Mas bati lá na porta, apresentei um projeto e é um pessoal do Sul, visionário e tal. Eles, vamos fazer. E aí a primeira operação de loja fixa mesmo foi em Santos. E Santos tinha uma operação antes. Mas era uma operação de praça. Eles não queriam ir para esse formato de loja. E aí a gente foi.
Na primeira operação, lá a gente já fez, tipo, 8.000 crianças, 9.000 crianças, assim, em 3 meses. Era uma demanda Caramba, reprimida lá, em Santos também. Então foi super legal, mas a gente aprendeu muita coisa, Hubert. Muita coisa. imagino. Né? Então, teve, teve assim, esse aprendizado que as crianças gostavam, que os meus filhos ajudavam a gente pelo comportamento. E aí a gente fazia teste AB, né? Teste de começou a focar muito na atividade. Então, assim, se tem uma criança mais introspectiva e outra ali, a gente, não, vamos colocar um título de videogame colaborativo. Eles jogam no mesmo jogo, então é o Minecraft, os dois estão na mesma construindo, é Lego, cada um joga com um personagem, mas dentro do mesmo jogo. E tudo que a gente fazia era para crianças integrarem, brincarem entre si, nada, assim, claro. Chegava um menino lá, não queria nem saber de ninguém, ficar lá no canto. Sim, é Queria dar ficar... as opções, né? Tinha É, como fazer, mas a gente respeitar a sempre. vontade da criança. Sim, claro, mas a gente sempre tentava. E aí essa fórmula, enfim, a gente replicou ela, ela existe até hoje, vai continuar existindo, né? Mas assim, foi maravilhoso porque isso substituiu completamente o meu tempo. Foi uma atividade assim tão. Esse mercado é muito próspero e muito carente. Então isso acabou me dando tudo que eu queria também em termos de desenvolvimento pessoal. Eu consegui aplicar tudo que eu sabia, tecnologia, negócio, enfim, recursos humanos. Você lida com as pessoas e os funcionários, os colaboradores e cria planos para eles e tal. Isso é muito legal. Você se desenvolve como profissional também nessa área. Então foi uma experiência incrível. E aí, então, você teve essas duas lojas, e a partir de quando que surge assim o desejo de, ou então o insight, fala, poxa, isso aqui é possível de franquear, né? Ou então ainda você chegou, por exemplo, a quantas lojas próprias para então franquear? Assim, ou já o desejo de franquia já era desde o início, assim, desde o primeiro momento? Não, tudo que a gente construiu desde o começo era pensando em franquear, Você já porque tinha uma das coisas que essa visão? porque uma das coisas que eu percebi também é que cada vez que eu ia num shopping era um operador. Tá. E era super heterogêneo o nível de qualidade. Um investia mais em brinquedo, o outro investia mais em eletrônico, o outro investia mais na bolinha, na cama elástica. Outro não investia em nada, só punha a bolinha na praça há 20 anos e tem o mercado inteiro. Eu falei assim, poxa, será que não dá para articular uma rede? Os shoppings são administrados por grupos, né? Os shoppings grandes, é um produto de fundo imobiliário. Então, aquela fórmula que funciona num lugar, você replica. Então a gente começou a trabalhar já com a visão do que eu fazia para o shopping. Eu não estava só preocupado com o pai, porque para você expandir, o que a gente fazia para o shopping? O shopping não tem ideia. Até hoje, a gente tenta, a gente faz esse trabalho, mas tem uma rotatividade no shopping também. Devagarzinho a gente vem conseguindo fazer esse trabalho. Mas, por exemplo, o shopping não tem um aplicativo dele que ele sabe quantas vezes aquela pessoa volta. Tempo médio entre visita, quantas famílias tem, quantas crianças vão. Então, assim, eu comecei a dar estatística para o shopping, porque o sistema operacional da Uplay coleta tudo isso. Então, olha só, você tem esse cliente aqui que mora na Zona Leste, mas como eu vendi um plano para ele mensal, não vai mais lá no shopping do lado da casa dele, ele atravessa a cidade para vir aqui, porque virou o shopping de preferência dele. Ele tá pago já aqui, ele pagou por um ano, 12 mensalidades, né? Vamos aproveitar que você tocou nesse assunto para entender um pouquinho melhor. Eu acho que você foi pioneiro nesse mercado de brinquedotecas a trabalhar esses planos, né, de mensais, anuais, semestrais. Isso foi inspirado nas academias, assim, de ginástica, que já tinham esses planos? Como que É, surge esse teu insight? Fala assim, poxa, eu vou dar a opção para esse meu cliente, se ele quiser comprar um pacote, né, por que não, né? eu acho que a primeira inspiração para criar esse tipo de pacote foi que eu achei que esse é um serviço de alto valor para a pessoa que tem filhos e quer ter um pouco de recreação com a esposa e tal, mas que era proibitivo com dois, três filhos e de repente, pô, a escola custava o valor 1.500, 2.000, 2.500 reais e você vai gastar 500 na brinquedoteca. Então, eu achei, pô, será que as pessoas não usariam mais se não fosse tão caro?
Mas ao mesmo tempo você precisa remunerar aquele espaço porque o aluguel de shopping, tudo são produtos caros. Né? O empreendedor do shopping vai alugar porque o serviço é legal, mas também não vai remunerar aquilo, não para de pé. Então precisava de um modelo que parasse de pé para faturamento, mas que também respondesse a pergunta: será que se tivesse preço fixo as pessoas viriam mais? Eu certamente, se tivesse preço fixo, iria mais ao cinema. É algo que você até consegue se programar melhor, né? Então, eu certamente, se tivesse preço fixo, usaria o supermercado shopping e não o da rua. Porque daí eu faço compra de meus filhos, eu cortaria o cabelo no shopping que tem isso, em vez de cortar o cabelo na rua. Então o shopping ganharia uma nova importância, já que ele resolveu o seu problema, o seu desafio do que fazer com o seu filho na hora de usar esse serviço. Então a gente teve essa ideia e funcionou muito bem. Funcionou muito bem. Eu diria que para nós sempre foi 60%, 70% são pacotes. Então eu acho que a pessoa começou a usar mais o shopping, só que o shopping não sabe disso. Sim. Como é que você vai lá mostrar para ele? Então a gente tinha o antes e o depois, a gente tinha depoimento. E eles são extremamente irracionais também, não adianta só falar, né? Eles gostam de ver números, né? Então você chegava lá com a planilhinha, apresentação, ó, tá aqui, são números. Sim, né? sim. E também assim, você aumenta o tempo médio de estadia de um pai, ele consome mais no shopping. Né? O serviço que ele consumia na rua, ele consome ali. Você começa a mostrar isso, aí faz parceria com o salão de beleza. Enfim, você mostra os dados. Você, opa, esse é um serviço agora, não é legal ter, eu preciso ter. É um commodity. Agora, quem é o operador? É um cara que bateu aqui primeiro na porta ou já é uma empresa consolidada? Então, essa consolidação ela ainda vai vir. Hoje, por exemplo, estão tendo fusões e aquisições no mundo de shopping center. Então, assim, vai ter ainda uma consolidação. Mas no Brasil, na Abraço, são 640 shoppings. Eu não diria que todos têm porte para ter um espaço grande, kids, ou até pequeno. Mas certamente todos eles têm um projeto de expansão. Todos eles visam. E suporte a famílias é importantíssimo. Então, a gente já está conseguindo fazer essa transformação, conversando com alguns grupos. O que a gente vê assim nos shoppings andando, assim, nem sendo tão especialista, conhecendo tão profundo, mas é só observação mesmo como consumidor, que quando a gente anda hoje nos shoppings, a gente vê muita iniciativa voltada para criança, né, para família, criança pequena. Então tem a operação de brinquedoteca, tem às vezes a operação ali de parque, são mais aquelas atrações por ticket. Aí vem o segundo tem problema. A área dos eventos também, né? Que muitas das vezes é direcionado à atividade infantil, familiar. E outras atrações, como aqueles carrinhos. É muita opção ali para os pais ali, de alguma forma ali, gastarem com seus filhos, né? Alguns têm overdose, né? Você vai lá com seu filho, você tem que esconder ele do... 2 quiosques de carrinho, o terceiro de balão, aí, opa, desculpa, aí o outro de balinha, o outro de não sei o que. Quando você vê, o shopping virou um parque de alguns diversões, deles, né? E assim, quando é indiscriminado, põe vários operadores e tal, aí também é difícil, porque ninguém ganha dinheiro e nenhum operador ali consegue ter qualidade. Aí fica todo mundo disputando migalha que sobra, porque o pai vai lá e a mãe com 50, 60 reais para gastar com o filho, e assim, a primeira coisa que a criança olha, eu quero. E aí o cara que tá na praça leva vantagem, e o lojista que investiu, fez um contrato longo, tem multa, fiador e tal, investiu 200, 300 mil numa reforma, ele perde esse faturamento para um cara que pôs uma piscina de bolinha. Então, também é outro aspecto do negócio, né? O planejamento do qual shopping, como vai ser feito. Aí, enfim, da negociação, né? É uma coisa que a gente ao longo do tempo foi aprendendo a fazer. Então, acho que voltando à sua pergunta do franquia, tudo isso lá atrás foi pensado assim, como é que quando eu não for o operador, eu vou garantir que alguém faça dessa forma? Porque dá uma equação financeira para um franqueado, fala, você vai gastar 250 mil, em 15 meses vai voltar esse dinheiro, você vai ter 20 mil de lucro todo mês. É muito fácil ele assinar esse contrato. Olha, que bom. Quantos franqueados estão assim?
Pô, você tem 25 caras que já fizeram isso? Liga lá, o cara fala, é verdade. Eu falo, ah, mas então vamos embora. Mas e a contraparte dele? E a vontade dele? Todo franqueado tem um monte de ideia. Ah, que tem que ser assim, que tem que ser assado. Você não consegue. Às vezes tem ideias ótimas, assim. Pessoas têm insights, é maravilhoso essa troca. Mas Porque estão muitas ali no vezes. dia a dia, né, observando também, né? Então, e cada shopping tem público diferente, né? Sim. Tem shopping que as pessoas são super lenientes com qualidade do serviço. Qualquer operador lá vai lá e não tem problema. Tem outros shoppings que pessoas reclamam assim, não, passou 30 segundos aqui, vai na internet, vai no saque do shopping. Então o operador é importante o feedback dele, mas mais importante é como é que a gente vai garantir essa homogeneidade da metodologia do negócio. Então, esse sistema operacional da loja, ele ajuda o franqueado e ele guia o franqueado nesses passos todos. O franqueado bom também, né? Porque o franqueado, existem franqueados ruins. Existem pessoas que têm uma perspectiva assim, olha, eu vou investir ali e de repente no dia a dia, eu acho que R$ 50 é pouco, eu vou cobrar R$ 100. E aí começa a ter um índice de rejeição alto no serviço, fala, esse serviço é uma porcaria, sabe? Então, São assim, decisões erradas, né? Que ou então põe uma pessoa lá para cuidar, porque não é um negócio para você ficar no balcão. Definitivamente a gente não vende a franquia para pessoa trabalhar lá. Eu tenho uma equipe, mas aí ela põe uma pessoa ali e de repente ali fica 6 meses sem ir na loja. Só pegando no final do mês lá e tal. Quando chega lá, tem uma cultura lá na loja. E aí os funcionários não executam as coisas e tal. Então, assim, esse desafio do franqueador, primeiro de achar essa equação econômica replicável. Segundo, de achar uma rede de franqueados que te ajude a desenvolver, porque não tem jeito, as primeiras franquias acabam te dando as respostas e que caminhe com você e sejam bons franqueados. Então hoje a gente tem vários multi-franqueados, pessoas que foram para a segunda, terceira loja, né? Então são pessoas que, poxa, legal, funcionou, o melhor testemunho é esse, a gente fica muito feliz, né? Então desde o começo foi pensado para franquear, mas só franqueando é que você sabe, porque você me perguntou quantas lojas tinha antes de começar a franquear. é Eu acho que melhor do que lojas, porque a gente teve loja fixa que abriu, fechou, loja temporária, contrato operações, temporário, assim, né? operações. Eu diria, a gente teve quase 800 mil tickets antes de franquear o negócio. Então, Nossa, assim, é um número bem importante e relevante, assim, para entender se vale a pena ou não, né? Seguir adiante, em né? todos os tipos de público, em aeroporto, supermercado, shopping, rua. Isso que eu queria te perguntar, assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais desse modelo de brinquedoteca em shopping, eu acho que é o que mais tradicional, né? Que a gente vê e que fica muito claro. Mas como que roda assim, essas operações em supermercado, por exemplo, aeroporto? Basta ter ali circulação de pessoas? Só isso é suficiente? Não. Não, eu acho que você tem que entender a jornada das pessoas. Então, o aeroporto. O aeroporto a gente teve uma operação no Guarulhos, um embarque internacional. Ou seja, você saiu do país, você deu ali o documento para imigração, para a Polícia Federal, saiu do Brasil, você só esperando entrar no avião, mas ali você deixou o país. Aquele tempo entre você esperar o voo decolar, porque você tem aeroporto, você não chega em cima da hora para uma viagem internacional, você vai com a família lá para Disney, Recomendável pelas companhias aéreas, eu acho que 3 a 4 horas antes, assiste o né? Esqueceram de Mim 2 lá, eles tentando viajar lá internacional, perderam, assim, é difícil. Então, assim, a jornada da pessoa. Será que se ela pudesse deixar o moleque brincando lá, tranquilo, enquanto ela espera o avião? Paga em dólar se quiser, sei lá. Sim. Será que não tem um pacote ali para ficar à vontade, em vez de ficar cobrando por minuto? A gente fez e funcionou. E foi bem. Claro que a pandemia veio e aí
Não tem... Os aeroportos fechou tudo, né? Inclusive os viagem, aeroportos. que, assim, mudou muito a realidade. Mas em condições normais, é claro, você tem que ter um acordo legal. O aeroporto ganhar, na parte comercial dele, ganhar metro quadrado de fundo imobiliário, igual shopping. Não, e Não é barato. basicamente como você falou, né? É preciso aprender, né, a negociar, né? Principalmente com esses fornecedores com shoppings, com brinquedotecas, né? Porque eles têm os interesses deles ali. Quanto mais eles ganharem, mais esses acionistas vão ficar felizes, né? E as pessoas entram nessa pensando assim, a vantagem é pagar pouco. Não. A vantagem é você ganhar dinheiro junto com eles. E pagar pouco é insustentável. Por que ele vai desvalorizar o produto dele? Então você tem que criar uma parceria com eles para ganhar junto. Isso tem, enfim, você compreende a vida deles também, o produto deles, shopping center, né? Então tem várias maneiras. Isso é algo que a gente também se aprofundou demais, enfim. Então eu acho que o segredo não é se custa, não tem shopping caro. Tem negociação mal feita, porque você pode ganhar muito e gastar muito, Sim. né? Mas ainda sobra, é um bom negócio. Ok, sobra, funcionou. Mas às vezes é descoordenado, às vezes você gasta muito e não planejou qual é o corredor certo, qual é o ponto certo. Às vezes shopping bom, ponto ruim. Shopping ruim, ponto bom, o que acontece? Então tem várias variáveis, mas no final, se o shopping também não ganhar dinheiro com você, é insustentável. Daqui a pouco tem outro operador ali do lado e aí vocês dois vão mal até que um desista. Então, assim, é incrível esse universo, é super. Tem vários grupos. Não existe uma receita de bolo, né? Não. Cada circunstância é uma. E aí você perguntou esses modelos alternativos, assim, basta ter fluxo. O poupa-tempo tem fluxo. Você vai pôr uma brinquedoteca no poupa-tempo. Poupa-tempo, gente, talvez para quem está assistindo não seja de São Paulo, talvez não saiba o que é, mas são aqueles órgãos do governo ali que é principalmente para tirar a segunda via de documentos. Né? Então você tira uma segunda via de RG, de CNH, coisa e tal, e realmente, né, concentra muitas pessoas. Eu acho que nos outros estados tem a mesma coisa, mas com outros nomes, né? Cada governo faz o seu documento legal, tem várias. Fácil e alguma coisa, etc. Ali tem, sei lá, num mês 500 mil pessoas, mas o que a pessoa vai, qual que é o tempo médio que a pessoa fica lá? Entendeu? Ela leva a criança, claro, faz RG, documento de criança, ou dela leva o filho. Então você tem assim, o IBGE diz que nascem no Brasil 7.500 crianças por dia. Olha só, hein, que dado interessante para você que trabalha com festa infantil, hein? Olha o tamanho da demanda. De 0 a 14 anos que o IBGE entende que é infância, né? Eles fazem lá uma estatística e tal, um percentual da população, você pega uma subparte daquilo, que eu acho que esse negócio entre 2 e 7 anos é o 70, 80% da demanda por esse serviço. Porque a criança passou disso, ela não precisa que alguém fique olhando. Você está dando entretenimento. Às vezes a questão do celular também hoje, né? Que às vezes a criança fica ali, né? Assim, menos que 2 anos você também não pode largar lá e não aparecer, porque daí é berçário. E mais de 7 anos a criança quer um mix de... Aí é mais entretenimento do que creche. Então, você tem que ver a subparte da população naquele lugar. Assim, eu já muitas vezes fui com um contador de criança. Tem alguns outros operadores que fazem a técnica do balão, né? Balão? Que ficam, eles ficam, por exemplo, na porta de uma loja de shopping ou de qualquer espaço, assim, mas eles ficam distribuindo balões para as crianças. Já fizemos também. E aí no final do mês ali, pela quantidade de balões que você distribui, você tem uma ideia de quantas crianças são passantes, né? Então, mas aí a estratégia do balão, do contador de criança, enfim, você adquiriu aquilo, não é ninguém te falando. Você vai lá no shopping, não, aqui tem 100 bilhões de famílias. Aqui que não sei o que. Aí você abre a loja, meu, cadê? Onde tá? Onde estão essas crianças? Já passamos por isso. Já acertamos e erramos. A gente fica feliz porque o índice de erros e acertos ele foi obtido com as lojas próprias. Aí o franqueado não, ó. O que eu tô te falando eu já sei, porque a gente já bateu a cabeça. Tomei na cabeça várias vezes, né? Assim, felizmente, o saldo é positivo, mas a gente fez várias apostas também. Tem coisa que se você não fizer, você não vai saber.
né? Então eu tô te dando assim exemplo do aeroporto, mas o aeroporto, poxa, você se põe no lugar ali, assim, tem demanda para isso? Tem. Tem gente o suficiente para isso? Oh, peraí, deixa eu ver, nesse terminal quantos voos internacionais tem para Disney? Que eu sei que o cara não vai na Disney sem filho, né? É, só se Eu sei foram. que tem gente que vai na Disney Eu lá para, conheço pessoas que vão mas não porque é a são maioria. apaixonadas, mas Você com leva certeza não criança. são. Então assim, poxa, quantos voos saem daqui para Miami, Fort Lauderdale, Orlando, quantas companhias, pô, o avião vai lá 300 pessoas no Boeing, sei lá, é estime que passa aqui X crianças. Ok. Então, tem, claro, o ponto tem que estar visível, tem várias coisas, tem que negociar certo com o aeroporto. Mas a tese do aeroporto ela é válida, ela existe, ela é verdadeira. Aí o supermercado. Supermercado, ok. O que a pessoa faz no supermercado? Leva o filho, é compra do mês. Qual que é o perfil do mercado? É um hipermercado? Assim, o Carrefour tem shopping lá dentro. Galeria, que eles chamam, é um shopping. Sim. Então, quanta gente passa ali. Mas o que a pessoa vai fazer? Qual é a jornada da pessoa? É compra do mês? Então você tem que medir isso. Aí faz uma operação lá de teste, vai. Então, assim, são teses que você vai validando. Fluxo tem. Mas é um mercado de bairro. Todo mundo vai lá fazer só uma comprinha rápida, tipo loja de conveniência turbinada. Ticket médio é R$ 90. O mercado te dá essa informação. Então, o que é R$ 90? Meu, é o pão, frios, um negócio lá daquela semana, daquele dia e tal. Não vai ficar mais do que 20 minutos lá. Então, você vai ter um ticket de 20 minutos. Não. É um hipermercado que as pessoas vêm fazer compra de mês. Ela sai com 3 carrinhos, a família inteira. Então, peraí, cada criança que você leva, você gasta R$ 40, R$ 50 a mais. Porque ela fica pedindo tudo. Sim. E você quer ter aquela experiência prazerosa de comprar e não ficar falando não, brigando com o seu filho. Então, assim, será que também, então, não é só fluxo. Você precisa entender a jornada da pessoa com criança naquele lugar. Ah, vou pôr no clube. Já pusemos no Palmeiras e no Santos. Nós já fomos parceiros do Santos, lá no centro de treinamento deles. Fomos parceiros do Palmeiras dentro do clube. Então, assim, poxa, o pai também quer tem muita criança, ele quer almoçar tranquilo, quer fazer alguma coisa. Então, a gente vai mapeando e aquilo precisa se transformar numa coisa financeiramente atrativa, porque só muito trabalho para ganhar nada também não cria uma franquia. Talvez, às vezes, para sua marca, você faz aquilo para expandir, mas o franqueado precisa ganhar dinheiro. Então a gente vai só onde a gente validou a tese, nós fazemos a negociação com o shopping, nós fazemos todo o planejamento financeiro, tudo, e a gente entrega a fórmula, a oportunidade pronta para o franqueado. Isso levou muito tempo, porque não foram só as 800 mil operações que a gente fez antes, ou uma operação que abriu, fechou, negociação que deu certo ou não. Enfim, então esse expertise ele vem. Acho que não é assim um número de vezes que você fez uma loja. É o que acontece numa loja. Então, assim, antes da pandemia, acho que a pandemia mudou a vida de todo mundo, mas ela também deixou um legado. Quais negócios são perenes, suficientemente fortes para aguentar uma pandemia? Então a gente teve vários franqueados, teve franqueado que ficou com lockdown de 18 meses na Bahia. Salvador, ó, pode abrir o shopping, mas operação infantil, são 18 meses a pessoa pagando o shopping. Então, assim, você dá um suporte pro franqueado também. Você senta lá com o shopping, mostra os números. É você sentar com o shopping e mentir? Ah, não, porque você tá ganhando bastante, né? E fica lá chorando pro shopping desconto e tal. Eles têm o seu faturamento. Aí mentiu, vai lá, fala a verdade, ó, se apertar aqui eu vou quebrar. Então essa parceria, essa relação, ela é importante. E isso também faz parte da franquia. Não adianta vender e ficar lá deixando o cara trabalhar e então entender que nível de suporte você precisa, quantas pessoas você precisa. Então tudo isso, a ideia veio lá atrás, né? Então as premissas ainda são válidas, mas você aprende muito com o negócio antes de franquear. Então não é tão simples. E o modelo de rua, você acredita? Sempre porque eu já vi algumas situações, algumas cidades aí, esse modelo de brinquedoteca em rua, né? Eu acho que tem a ver talvez por causa dos altos custos de shopping, é muito caro estar dentro de shopping,
Ou também a rua tem, precisa, o bairro em si precisa ter algumas características importantes para o negócio dar certo, assim, como você vê esse modelo, assim? Eu acho o modelo de rua é o futuro, porque o shopping é um número finito. Você vai. Você pode pegar todos os shoppings, mesmo assim ele tem um número finito. Sim, E eu acho que negócios de rua, franquias de rua, você pega um microcosmo ali, que pode ser um bairro, dois, três, uma cidade, não faz mal. Ou dentro do mesmo bairro, duas, três lojas. Você olha negócios aí que tem três lojas no mesmo bairro. sim. E você entende o comportamento, a demanda, só que é muito difícil criar um serviço que não existe e as pessoas entenderem que aquilo existe e passarem a usar e virar uma cultura, virar um commodity e depois vários players disputando uma posição. Então cada mercado tem Você tem uma. que vender duas vezes, né? Principalmente quando é novo, né? Cada mercado tem uma idade, cada negócio tem um nível de desenvolvimento. Se você olhar nos Estados Unidos, o daycare, que é uma creche, um nome chique, mas é uma creche. Tem em todo lugar tem um daycare. Para eles é normal. Ah, eu deixei meu filho no daycare. E não tem brinquedão, bolinha, não tem nada. É uma casa com uma senhora que olha uma criança. Você vai numa comunidade, tem a senhora que olha o filho de todo mundo. Né? Então, assim, será que não dá para institucionalizar esse serviço misturado com recreação, diversão, igual faz no shopping? Dá, mas é um trabalho de longo prazo. Não é uma coisa que você vai abrir e amanhã vai estar arrebentando de ganhar dinheiro. Mas também você não paga o valor do shopping. Então, esse equilíbrio, as pessoas que embarcaram com a gente nessa aventura da loja de rua, elas estão indo bem, a coisa está funcionando, mas assim, tem muito espaço, muita oportunidade para os pacotes, festa de aniversário. Então, assim, remunerar uma unidade de rua tem 200 maneiras, pode vender coisa. Enfim, a gente está implantando uma plataforma de venda de produto, de e-commerce também, junto com a franquia. Então, tem milhares de maneiras de fazer a coisa acontecer. Mas o recreação em shopping de custódia é uma coisa que tem 20 anos, 20 e poucos anos. Quando eu era pequeno, eu ia no shopping, punha uma fichinha e ficava lá no cavalinho, assim. Não sei, O Kid Rider. você tem a minha idade, você... Sim, pô, lógico. Aí veio a geração dos arcades, com cartãozinho. Sim. Aí a gente ia lá, o pai carregava o cartãozinho, então mas o pai tinha que ficar junto. Você não vai embora, deixa seu filho lá com o cartãozinho. Aí veio a geração da custódia. Não, a gente fica com a criança. Então, 20 anos disso, consolidações, marcas e tal. Agora que, não sei se tem outra empresa olhando para a rua, tem buffet, tem a rede, tem o Marcelo que você conversou, super desenvolvido o buffet dele, enfim, uma rede grande, franquia Isso é uma também. coisa que eu queria te perguntar, assim, se tua visão sobre as festas mudaram no decorrer dos anos, assim, como que você via as festas antes de ter as lojas, antes de entrar, depois quando você abriu, começou a operar e a tua visão hoje, assim. Bom, vamos lá. A minha visão foi uma quebra de paradigma como pai que eu tinha, que assim, se você tem vários filhos, você não vai ficar gastando buffet de 10 mil reais, 15 mil reais todo ano. É, Não dá. Até um não dá. Assim, é meio. E aí a criança fez a festa, ela nem sabe o que aconteceu. Foi os outros. Foi festa pros amigos, não é pra criança. Ó o casamento. é, Casamento, você vai lá, faz aquela festa. Foi pros outros, não foi pra você. Entendeu? Você bebeu um monte, ela caiu. Acabou a festa, nossa, 200, 300 pau de festa pros outros. Mas, porra. Eu acho que buffet de festa tá passando por uma revolução onde as pessoas estão começando a entender que assim, poxa, peraí, mas uma festa legal é meu filho se divertir, os amigos dele. Por que eu tenho que ficar comprando uísque, cerveja, alugando um espaço enorme para todos os adultos ficarem lá e as crianças ficarem junto num negócio que sobe e desce, assim, um brinquedinho, entendeu? Eu acho que, poxa, será que essa festa aí não pode ser num lugar menor? Não pode ser o investimento muito menor para eu poder fazer todo ano? Não pode ser focado na criança. Tem festa sem adulto. A gente faz festa lá sem adulto. Se você quiser, você não vai na festa do seu filho. Você leva então ele lá com os você amigos. entendeu esse mercado de festas dentro da Uplay como uma oportunidade assim mesmo para
é a criança, né? A criança como Foco, protagonista ali. foco na criança, mesmo porque a gente tinha espaço em shopping. E se você leva, faz uma festa no shopping, você sabe que tem crianças do shopping, ao mesmo tendo um espaço privativo, seu filho, na hora que ele for na área comum, ele vai estar misturado com crianças do shopping. Então aquele pensamento assim, eu não vou fazer festa no shopping, o que meus amigos vão pensar? Entendeu? O pessoal começou a. Não é tão feio fazer uma festa no shopping. Porque um adulto leva o filho, a loja de brinquedo tá lá do lado, aí vai no cinema, ou se não quiser, vai para casa e volta para buscar depois. Meu, e as crianças estão felizes lá, brincando. Gastei, em vez de gastar 10 mil, gastei 3, gastei 4, meu filho ficou feliz. Tinha lá as decorações prontas, eu cheguei lá, não fiz nada. Paguei e apareci no dia, igual o buffet de 10, 12 mil. Então eu acho que tem público para os dois, tá? Não tô falando que acabou o outro. Ainda mais Uhum. agora, esse rebote da pandemia, tá todo mundo vendo isso. Mas as pessoas estão olhando com olhos mais de sustentabilidade para os gastos dela. Então, assim, pô, eu gasto 10 mil numa festa, eu não posso fazer 3 anos uma festa de 3 mil. E aí as crianças se divertem e tal, já tem um pacote pronto. Você entendeu que seria uma boa opção para aquelas famílias talvez que não quisessem o modelo de buffet, de uma festa exclusiva, né? Eu acho, e eu vejo acontecer pessoas do meu convívio, amigos, ó, faz a festa lá, né? E gastar, de repente agora tá, gastar isso aí numa festa, mas como é lá? As pessoas começaram a abrir a mente, aí veio a festa compartilhada, por exemplo, a plataforma, ela tá surfando nessa onda, porque é o momento das pessoas entenderem assim, pô, será que é tão feio eu fazer aniversário num salão e dividir esse salão com outra família de uma criança que faz aniversário no mesmo dia? Vai ter mais criança brincando, o investimento é menor, compartilha a infraestrutura. Economia compartilhada virou coworking, virou. O shopping é uma economia compartilhada. Você paga o condomínio, tem segurança, tem um monte de coisa, mas ninguém fala esse nome. Mas é shopping center, é um centro de compras. Então, será que também não tem espaço para esse mercado? A gente fez essa aposta há 7 anos atrás. E nunca tivemos dificuldade de vender festa. Mas a verdade é que a venda era para pessoas que eram clientes da loja. Então ele viu o filho dele, eu quero lá no Uplay. Aí ele comprava, mas agora a gente está recebendo pedido de orçamento e visita de pessoas que não são clientes da loja. Mas, tem um salão aqui, nós somos parceiros da plataforma da festa compartilhada, então a gente recebe ali visita de clientes que não conheciam a loja, mas eles estão abertos a essa ideia. E ali tem um espaço monitorado, ele vê pela câmera, então assim, acho que o mercado vai ter essa nova Em dinâmica. relação à operação ali da entrega da festa ali, é uma coisa que você tem que ter ali funcionários exclusivos para isso, uma dedicação ali, ou você sempre optou por trabalhar por esse modelo de terceirização, assim, você tem o espaço, cede espaço, a recreação, mas a parte de alimentação você não se envolve, isso mudou ou não? Você ainda mantém esse mesmo método de operação desde o início, de quando você começou? Uma lição que eu aprendi como executivo e depois eu comprovei como empreendedor. Você não consegue ser bom em tudo, né? Buffets que só fazem isso, que fazem a gestão desde a fabricação do salgado, que fazem a gestão, tem os garçons, tem a empresa de decoração, ele tem a cadeia inteira verticalmente ali, ele consegue ter um custo melhor. Então eles são especialistas, eles respiram isso. Nunca você vai conseguir ter esse nível de profundidade de conhecimento, de excelência, se você não fizer o mesmo caminho que aquele empreendedor. É difícil. E mesmo que você der na mão do franqueado tudo isso, olha, administra isso, isso e aquilo. É muita coisa, muita peculiaridade, e é arriscado. Porque você comprar uma comida e vender aquela comida, tem a questão da bitributação. Vou fabricar meu salgado, tem industrialização, então a parte tributária, tem muita coisa por trás de chegar e servir um salgado vendendo você. Então a gente quer dar uma fórmula para o franqueado simples de executar, replicável e com resultado previsível. Então, para isso, a gente entende que a gente tem que ganhar no espaço, não no salgado, na decoração.
e a gente tem uma rede de parceiros. E quando a gente tem um cliente, a gente vende o espaço, o ingresso das crianças ali para brincar no espaço e leva esse cliente para os nossos parceiros, e aí eles têm essa disputa saudável dos pacotes e tal. No final do dia todo mundo ganha dinheiro, todo mundo feliz, e o cliente da Uplay ele E tem um você fica melhor focado naquilo que realmente é o teu business, né? Que você é bom, né? espaço, a gestão de espaço, tá? Porque nós somos focados naquele produto simples de fazer gestão, com a fórmula que ele executa da franqueadora e sabe o resultado que ele vai ter. Agora, pode surgir amanhã um player que faça as duas coisas com excelência? Pode. Nós, por exemplo, começamos a trabalhar colocando nano franquia nossa para buffets de rua começarem a ter suporte a receber criança, o nosso sistema. Legal. Mais uma fonte de receita, né? Mais uma fonte de receita para o buffet que estava parado o tempo todo. Mas ele vai ser excelente nisso? Eu não sei se ele vai ser excelente nisso. A gente está dando para ele a fórmula. Mas será que se ele fizesse isso desde sempre, nativamente, será que ia funcionar? Ele ia ter um buffet mais ou menos e o espaço kids não ia ser tão avançado? Não sei, eu não tenho essa resposta, né? Talvez no futuro tenha um player que consiga. Nós hoje focamos em remunerar o espaço. E aí eu acho que os parceiros que a gente tem, que se focam naquilo, são melhores naquilo. Então, assim, tem parceiro de garçom, fotografia, vídeo, personagem, crepe, algodão doce. Imagina você numa loja de shopping guardar tudo isso, não ter tudo isso. O espaço é muito caro, né, para ficar construindo essas áreas de depósito, de Eu acho que o dispensa. diagrama de Pareto responde essa pergunta. Assim, 80% do resultado que você tem vem de 20% das coisas que você faz. Então, será que não é bom investir ali, explorar ali e deixar outras empresas fazerem aquela outra parte em parceria? Claro, existe contrato para tudo. Você regulamenta essas relações com os parceiros têm que ter alto nível também. Tem que ser. E tem uma questão, acho que financeira nesse modelo, que é a seguinte, né? Se você assume, às vezes, esses serviços, essas situações, você vai aumentar a sua despesa fixa. Porque você vai precisar, talvez, investir em equipamento, maquinário e etc, né? Enquanto você está terceirizando, é um custo variável. Custo variável, você só tem se vendeu. Se você vendeu antes bem, teoricamente não é um problema. Agora, uma despesa fixa ali que obrigatoriamente você tenha, talvez é mais difícil de... São pessoas, né, para treinar, para operar. Então, hoje o tempo de entrada de um funcionário na Uplay, de treinamento, tudo é X. Imagina se ele tivesse que saber mais 30 coisas diferentes, que nunca acontecem, é raro. Né? Então, você quando dá uma consultoria, por exemplo, para uma pessoa, tem a barreira de entrada, o custo inicial, né, para botar o negócio para rodar. Sim. Você pode ter um custo X, e aí conceitualmente você ir testando as outras coisas, ou você pode ter um custo 10x que, putz, aí já tem essa coisa, esse custo fixo, faz esse o aluguel risco maior, aumentar muito, né? O CAPEX maior, o OPEX maior, tudo, e você nem sabe ainda, você não vai conseguir ter energia para focar na venda de uma coisa, na outra, então, não sei, risco aumenta muito, né? pode ser o meu paradigma, pode ter alguém que consiga, mas... E você falou já, né, até mesmo na tua formação em tecnologia, e falou que depois conseguiu conciliar isso na operação do dia a dia da Uplay, e eu sei que você é um apaixonado por tecnologia, né, algo que a gente sempre está conversando, coisa e tal. E como então, assim, essa tua experiência em tecnologia, esse teu conhecimento em tecnologia te ajudou, então, na gestão e no crescimento do negócio? Eu acho que ainda te ajuda também, né? Não só ajudou, como ajuda também, né? Eu acho que esse é o superpoder que a tecnologia te dá, né? Quando você entende o comportamento das pessoas em grupo, você consegue ter previsibilidade, né? E para entender comportamento de pessoa em grupo, você analisa vários dados e por muito tempo. O universo amostral grande. Então a gente tem 108 KPIs na Uplay. Traduz aí para quem está assistindo, o que seria um KPI? KPI é um índice é uma métrica de algum tipo de indicador. De indicador, é uma métrica de algum tipo de informação importante. Então, por exemplo, se você sabe
Você pega um dia, o ano inteiro, você tem 365 dias. Você tem mais ou menos 66% de dias úteis e 33 e tal lá de entre feriado, emenda de feriado e tal. Então, aí você tem o universo amostral de quantas pessoas vão no shopping naquele tipo de dia. É uma segunda de manhã de dia útil. Segunda à tarde, dia útil. Segunda à noite, dia útil. Você quebrou o dia em 3 períodos. Você quebra em horas, né? 10 da manhã, horário do shopping. Eu vou dar um exemplo. Aí aquele dia é uma emenda de feriado, ou é um feriado, ou é um dia antes da semana de pagamento, tá no final do mês, a grana tá curta para todo Impressionante mundo, como isso faz diferença para o comércio, né? Essa questão do pagamento. Faz. E aí depois você começa a ver, você tem 30 dias desse tipo, você vê a média, quantas visitas, o tempo médio da visita, se a visita era um cliente novo do shopping ou é um recorrente. Teve shopping que a gente descobriu que de segunda as pessoas vinham trocar os produtos. Vinha. Aí, que não ia vender nada, trocar, né? não... Mas tava lá, o cara pagou mensal, eu abria a porta, entendeu? Mas eu já sabia que não... Assim, aí outro shopping, a história mais maluca que os dados me deram é Shopping Pátio Paulista, uma operação que a gente teve temporária lá em 2016. O CEP de todo mundo a maioria das pessoas era de fora de São Paulo, do resto do Brasil. Era um shopping para turista. Aí a gente, pô, que fenômeno é esse? Aí a gente foi descobrir que a CVC tem uns pacotes. Assim, você começa a conversar com o cliente, né? Ficar no balcão é muito legal. Sim. Porque você fala com 30 pessoas, 50, 100, vários lugares diferentes, você começa a achar os padrões. Eu adoro fazer isso. Eu não tenho tanta oportunidade hoje, porque a loja é do franqueado, tem em outros estados e tal, mas isso é muito rico. E aí conversando, pô, que pacote é esse? Aí eu fui olhar o pacote. Aí o Shopping Pátio Paulista era parte do pacote de turismo para quem vinha para São Paulo fazer turismo. Entendi. E outra parte, o Hospital Oswaldo Cruz ali do lado, o pessoal tinha umas especialidades que eles tratavam que era tipo referência no Brasil. Então a família vinha para tratar alguém, ficava uma semana, daí a gente começou a ter pacote semanal, a tarifa do Oswaldo Cruz. Um convênio. Não, eu nem falei com o Oswaldo Cruz, não preciso falar, entendeu? Mas entendi. o cara tinha essa Para ser um estímulo a mais. internação, olha só, tem um pacote, sabe? Então, e foram dados que me deram isso. Eu pegava lá no Google Maps o CEP de todo mundo, que a gente capturava, plotava ali, via os pinos, falava, pô, sabe, dados. Aí, precificação, pô, nesse dia tem muita gente nova, só que as pessoas novas vêm aqui, mesmo com o preço fixo, só ficam 40 minutos. Então, será que não é melhor eu precificar de um jeito que eu maximizo o que eu ganho nos 40 minutos? Do que ficar tentando vender o mesmo pacote de quem vem aqui no final de semana ficar 3 horas? Eu também vou maximizar o do final de semana. Então, dados. Aí, funcionário, tempo médio entre faltas. Nossa, você pega cada coisa, assim, incrível. Você começa a ver assim, esse cara vai faltar. 15 dias ele vai faltar, porque o tempo médio entre faltas dele não dá do nada, é conjuntivite, não sei, incidente. Essa loja tem um nível de incidente fora do desvio padrão, que você acha a média e aí tem o desvio padrão é fora da curva. Aí você vai lá ver, pô, também tem reclamação dessa funcionária e tal. Aí você vai lá observar, manda um cliente oculto lá, a menina no celular, sabe? Aí a criança se machuca lá, coisa que se ela tivesse prestando atenção, pô, fulano, peraí, não sobe por fora do brinquedão. Criança autista e falando que também vai por fora do brinquedão. Tecnologia, sim, conversando com você, quando a gente se conheceu lá atrás, antes da pandemia ainda, não foi durante a pandemia, né, que a gente se conheceu, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção da Uplay, assim, para diferente de outras brinquedotecas que eu conhecia, era a questão do aplicativo. Como você teve essa ideia, assim? Esse aplicativo qualquer pessoa que cadastra uma criança na loja, né? Qualquer pai que deixa uma criança numa das lojas pode acessar esse aplicativo e o que essa pessoa ganha com isso, assim? O aplicativo, quando você tem um sistema operacional que controla o que está acontecendo na loja, o aplicativo é como se fosse uma extensão dele. É o mesmo sistema, mas com um usuário e senha que dá um perfil consumidor. Então ele vê a câmera, ele vê os pacotes que ele tem, quanto ele já usou.
ele vê os incidentes que teve, que aconteceram. E aí a gente, obviamente, investe muito em tecnologia e vai melhorando o tipo de coisa que a gente dá em troca da pessoa ter o aplicativo, né? Experiência. Então tem vários projetos. A pandemia acelerou alguns, atrasou outros, mas assim, o aplicativo ele tem uma finalidade para nós, não só durante a sessão, ele vai adquirir finalidade mesmo quando você não está com a criança, né? Para criação de relacionamento, né? Conteúdo, para ter relevância, produtos. Na criação de filhos. Aí o Play vai ter relevância fora do tempo que a criança está lá. Mas é uma coisa muito bem estudada, para não atravessar a linha da educação que eu te falei no começo, né? Para aquilo não virar um fardo para a criança, para aquilo continuar sendo divertido, mas trazer desenvolvimento. Então, o aplicativo é central para nossa estratégia como empresa, mas ele, como toda a plataforma de tecnologia, ele é um investimento muito grande. Tempo, energia, dinheiro também, né? Hoje o custo de um programador, assim, nossa, disparou. A profissão, os meninos têm 19, 20 anos. Estão trabalhando para empresas no exterior. O cara fala inglês, ele está trabalhando, ganhando em dólar. Aí ele ganha a hora homem nos Estados Unidos, $40, dão 200 e poucos reais. Então, por que ele vai trabalhar aqui para uma empresa brasileira ou para você quando ele trabalha em casa? Entendeu? Então, precisa que aquilo seja o centro da sua empresa. Aquilo é o coração da empresa. Aí você consegue, porque você consegue, pensando nos investimentos ao redor daquilo, montar a matriz econômica para ter um aplicativo e para ele continuar sendo relevante, mas precisa ser central. Vou inventar um aplicativo, amanhã eu vou fazer. Eu acho difícil você conseguir algo que seja significativo, porque você tem um aplicativo hoje, aí a Apple e o Google, eles lançam o iOS novo, o Android novo, seu aplicativo ficou incompatível. Se você não mexer nele, no código, trocar a interface, trocar os componentes dele, aí a câmera agora faz não sei o que lá. Aí o aplicativo, então assim, tem que estar preparado para manter isso, né? Então, para nós, como eu tenho essa paixão por tecnologia, mesmo assim é um desafio, tá? Tô falando que é fácil, porque é um custo altíssimo, é uma energia muito grande que se gasta. Mas se você construir uma empresa ao redor daquilo, aí sim aquilo funciona para você. Não, legal, sensacional. E aí a gente está chegando aqui ao fim do nosso bate-papo. Te agradecer muito, mas são algumas perguntinhas assim que eu faço para todos os meus convidados, assim, principalmente nessa parte final, assim. Vamos lá. Você tem alguma lembrança, assim, de quando criança, assim, sua que ficou marcado para você? Lembrança positiva, assim, inesquecível? De uma festa infantil, assim? Ou sua, ou como você estava convidado, assim, que você marcou para você? Pode ser também agora, recente com seus filhos também. Uma lembrança, uma experiência positiva dentro de uma festa de aniversário, também de um momento, talvez, dentro da brinquedoteca. Festa de aniversário, eu tenho uma lembrança boa de quando eu fiz 5 anos. Eu tenho uma irmã, um ano mais nova. Ela faz aniversário em agosto e eu faço em junho. Meus pais inventaram de fazer uma festa no meio para os dois. Nossa, meus Economia pais compartilhada, festa compartilhada. Meus pais fizeram isso a vida toda também. E aí foi no salão de festa do prédio. Aí eu lembro que tinha palhaço, tinha crepe, pipoca, enfim. Um monte de convidado da minha irmã, da escolinha. Você vê, não era num buffet, era num salão de festa. Teve um baita nível de coordenação, assim. Mas ficou na memória porque foi uma coisa assim que os amiguinhos estavam muito felizes de estar lá. Então você sabia assim, nossa, o meu amigo tá feliz no meu aniversário. Então, assim, eu sou legal. Olha como a minha festa é legal. Meu amigo tá feliz aqui. Você virou centro das atenções. Aí o palhaço, Juliano, Renato, minha irmã. E aí, assim, chama lá na frente. Aí você vai sem graça, mas doido pra estar lá. Porque tem os amiguinhos e tal. Então, essa memória é legal. Porque, pra mim, particularmente, foi marcante. Os outros aniversários eu lembro, assim, mais ou menos. Mas esse foi marcante porque tinha os personagens.
E os meus amigos, nossa, tem palhaço. Então você virou o rei o rei do camarote quando você era Legal. pequeno, né? E como que você vê o futuro aí desse setor aqui, especial do seu, de brinquedotecas, assim? Como eu vejo o futuro, eu acho que vai ter várias consolidações. Vão haver esse pessoal que ficou um negócio no limbo depois da pandemia, que aguentou, mas não tá voltando o faturamento e tal. Acho que vai ter uma consolidação de alguns players. À medida que as pessoas forem ficando mais familiares com esse conceito de economia compartilhada, plataformas como Festa Compartilhada vão se desenvolvendo mais. Eu não acredito mais assim em altos investimentos, fazer um espaço enorme, um Kidzania, um parque de não sei o que lá. Eu não acredito nisso. Porque eu acho que o Brasil ainda não tem assim grandes fundos de investimento olhando para entretenimento. O próprio mercado de fundo de investimento olha mais para tecnologia agora do que para talvez para educação continuem olhando, educação infantil, mas para parque assim, entretenimento, eu acho que vão ter mais players assim de bairro Micro. assumindo micro micro Foco vai ser mais no operadores micro do que no macro. assumindo papéis importantes de relacionamento com o aplicativo, que a família confia, leva ali naquele espaço, microcreches, assim, com diversão. É o que eu particularmente acredito. Eu conheço gente que acredita que vai poder alugar ainda um espaço de 1.000 metros e fazer festa e tal, porque agora tem muito orçamento, as pessoas, mas eu acho que é um rebote. Eu acho que é um rebote. As pessoas em Uma demanda casa, reprimida. todo mundo, meu filho não fez 2 anos a festa, não fez nada, agora eu vou arrebentar. Eu acho isso. Eu Então assim, tem que tomar cuidado com essa euforia. porque 5 filhos, só de aniversário, cada um tem não sei quantos amiguinhos, festa toda hora. Você vai lá, tem mais 20 pais, e aí você conversa, e aí você vê, sabe? E também no negócio, a gente recebe muito orçamento que não fecha. Sim. E os que fecham, você começa a achar padrões. Então, é o que eu acredito. Mas eu sou muito. A minha opinião, eu sou muito pragmática. São dados que eu tô vendo. Tendências que eu tô vendo agora. Sei lá. Tem uns fenômenos. Você sabe que no Brasil esse negócio de festa, ok, mas você vai para outro país abrir um buffet de festa, o que é isso? Acho que Como eu assim? conversei isso também um pouco com o Marcelo. Assim, Aniversário? Mas você gasta isso aí de aniversário pro seu filho todo ano? Mas eles acham estúpido. Eles acham estúpido Mas gastar. também eu acho que existe também uma outra parte que está no mundo também começando a enxergar um pouquinho desse modelo de festa que o Brasil tem aqui como um negócio também. A gente Sim, vê porque você vai lá e vai. Sim, mas algumas iniciativas, mas ainda tem essa barreira legal, é cultural, uma de fato. celebração, mas cada país tem uma cultura. Lá nos Aí, Estados Unidos, os caras chamam inflável no quintal. Os caras moram em casas e tem assim. A um maior parte da jardim. população é que a gente fica vendo filme, Manhattan, Nova York tem prédio, mas assim, a maior parte da população vive em casa, e casa tem. Todas as casas têm um quintalzinho lá nos Estados Unidos. Sim. Aí o cara chama inflável, palhaço, tudo em casa. Não, eu vou pagar um lugar pra fazer isso? Qual que é a diferença? É. Não, eu vou fazer tudo pra você. Então tem espaço, mas a gente tá falando do Brasil. E o Brasil, pra O Brasil mim, talvez começou a enxergar essa questão da festa infantil como status, talvez antes dos outros, né? Isso pode, talvez, se estender para outros países ou não? Pode ficar aqui no nosso eu não sei, Tupiniquim, nosso Brasil Tupiniquim. as minhas fichas estão apostadas assim em aprofundar a relação com as famílias, ter relevância na criação dos filhos, tanto para dar essa rede de apoio sob demanda, quanto dar conteúdo relevante e tudo que acompanhar essa história de otimizar investimento. Então você consegue festa compartilhada, seu filho vamos dar para ele essa festa porque ele vai chamar os amiguinhos, vai gostar, mas sem quebrar a banca. Legal. Outros produtos junto, enfim. E a última coisa é o seguinte, eu vou pedir aqui pro Tiagão nos ajudar aqui a trazer o bolo para cá. Bolo? É um bolo fake, tá? Mas o que vale aqui é a simbologia. Olhando para essa vela assim, você vai segurar essa vela aqui, tá? Você vai assoprar essa vela quando eu falar Rá-Tim-Bum e vai fazer um desejo aí pro futuro. Por que a interrogação, né? Interrogação porque realmente o desejo é um mistério, é seu, vai ficar para você, mas o importante é que a gente consiga Aí tá agora... pré-agendado um outro podcast para daqui 2 anos.
É isso? No dia 16 de maio de 2024. Esse é o Ver seu se- desejo? Não, vamos lá ver se aconteceu. Meus desejos são curto prazo, né? É. Então, ótimo. O importante é que também a gente não quer revelar a sua idade. Brincadeira. Mas a ideia Não, realmente é 40 para. agora é o novo 30, né? Então, Aí você eu tô fizer nessa assim, faixa também. você Então, tem umas frases que te faz sentir menos mal, né? então é para manter o Vamos mistério, lá. mas para que você possa fazer um pedido, fazer um desejo. E você é grato a esse setor da diversão que você Muito. entrou? Ele revolucionou minha vida. Ele me deu o que eu queria, que era o tempo com os meus filhos, uma atividade profissional que não comprometesse a minha renda, me desse um desenvolvimento pessoal, profissional e contato com os meus sem pagar o preço de não ter contato com eles. Muito pelo contrário, me aproximou deles. Então eu devo tudo ao setor de diversão. E espero continuar podendo fazer o mesmo por outras famílias através das franquias. Então ele me deu tudo que eu tenho, inclusive a sensação de fazer pelos outros a mesma coisa. Sensacional. Muito bom. Então vamos lá. Quando eu falar Rá-Tim-Bum, fecha os olhos, Vamos lá, assopra a vela e faz seu pedido, hein? vamos lá. Rá-Tim-Bum. Aê, Aê, isso aí. Então, deixa eu tirar o bolo aqui. Thiago, você me ajuda? E aí, vou agora me despedir do meu amigo, Juliano. Te agradecer. Tá sempre, as portas aqui do podcast sempre vão estar abertas e é sempre muito rico. isso aí. Sempre agrega muito conversar com você. Tá bom? Obrigado de novo pelo convite. Obrigado a todo mundo aí que estiver assistindo, né? Essa aqui é a minha. E eu tô nisso há 7 anos. Você tá há quantos anos nisso? 20. 20. Desde Então a minha você. época de faculdade, e aí depois eu só fui mudando um pouquinho os setores. Hoje é engraçado que as pessoas né, as pessoas sabem que eu sou consultor, me associam muito à gestão, né? Mas meu comecinho lá, eu era monitor, eu era recreador, e meu trabalho com consultoria começa principalmente treinando, capacitando a equipe de monitores, né? E aí depois eu acabei, né, evoluindo, crescendo, estudando, fazendo, né, pós-graduação, mestrado, atuei muito na área acadêmica aí, como professor, até mesmo aqui em Guarulhos, a cidade onde nós estamos gravando esse podcast. E aí hoje as pessoas me associam muito a essa parte da gestão. As pessoas estão me perguntando, você não conhece ninguém que faz a parte de treinamento de monitores? Aí eu falo, poxa, mas eu foi sempre o que eu fiz na minha vida toda, mas foi assim que comecei. Então, beleza. Galera, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seus comentários, sugestões de temas, sugestões de entrevistados, tá? É, Agradecer aqui novamente aos patrocinadores, Nogueira Brinquedos, Festas Compartilhadas, a plataforma, né? Safe Play, o software de controle de brinquedotecas, Todo Sabor, né? Indústria de salgados. E você também não se esqueça, né? Sua marca pode estar aqui no podcast, tá? Só me procurar, acessem as minhas redes sociais. Meu Instagram é Hubert Krause Consultor. E é isso, gente. Muito obrigado aí pela audiência. Espero que vocês tenham gostado, tá? Ajudem aí a compartilhar e até o próximo vídeo. Valeu, galera!